Geneva, Switzerland, and then a lot of the, the reports and, the risk assessment is, readily available on the website so that, anybody can have access to those information. So, just to kind of summarize here, these are in the risk assessment body by Codex. In this case, we're focusing here more, JECFA, the Codex Committee for Food Additives may ask for requests for scientific advice. Scientific advice output is given to Codex Committee on Food Additives. In this case, Codex Additive Committees go through a Codex Alimentarius Commission where it's finally adopted. It's a stepwise process. It has to go through 8 steps before it finally adopted. And then you have an international food standards. And once you have international, overall, eventually you are able to protect consumers and then facilitate fair trade. Again, the JECFA publish the different reports. For example, data on conclusions published on key data used in assessments of risks. They're published in the WHO technical report series. Toxicological exposure assessment monographs are published in the food additives, WHO food additive series. And then a compendium of the food additive specification is published under the FAO, and details of specification on identity and purities are published. So here, this is a technical reports, this WHO website. You can look, for any of the sweeteners, and you should have, the reports, how they assess them, what kind of, studies were looked at, as Dr. Roberts said, your genotoxicity or your, teratology studies, any of those cancer studies, all this kind of reports, for each sweeteners is readily available in these reports. Again, this is the one for the JECFA monograph, the food additive series, and finally the compendium of food additive specification, which is published under FAO, readily available on the website. So, so under JECFA evaluation, so which sweeteners have been evaluated? I think a lot of this probably already approved in Brazil, the rest of the different countries. These are some of the sweeteners, and with the INS numbers and the ADIs. So what is a nice thing about this thing is, these are consistent to what have been evaluated by FDA, European Food Safety Authorities, and these are a number of the years that have been evaluated. So again, once it's adopted, all these sweeteners are, considered safe and for consumption by the general population. So here are the different sweeteners again. Okay, so the other one is the labeling of sweeteners on prepackaged foods. So the general standards for labeling of prepackaged food, Codex Standard 1985, was later revised in 1991. Obviously, sweeteners are regulated as food additives. So as far as labeling under Codex, they are mandatorily required on the ingredient list. And then, depending, others can also list them, the sweetener, and then the class title sweetener should be used together with the specific name of the sweetener that has been used. And this can be required by national legislation by different countries. Okay, so in summary, so the good thing is, I think since a lot of people have worked for me, a lot of the work, I think is just we'll summarize here is that, it's, under Codex Alimentary Commission, it's a risk-based assessment. You have specifications that's developed for the sweeteners,
You have use in different food categories to the maximum use level. There's labeling and prepackaged food, how they should be labeled on prepackaged food. And again, this is under the Codex Alimentarius Commission, WHO, and FAO. You have so many different countries participate, 187, and number of NGOs, international government organization. It's a consensus-based process. It's transparent process, and also publication readily available. So under the Codex Alimentarius Commission, you have at least an international benchmark where eventually leads to the protection of the health of consumers and the fair practice in food trade. So having said that, if you have any question, I'll be happy to address it. Boa tarde. Agora eu gostaria de chamar todos os palestrantes do dia para compor a mesa, né? Nossa mesa redonda para discussão dos pontos e já conclusão depois com a doutora Maria Cecília para fechamento e agradecimento. Estão abertas as perguntas para toda a mesa. Em primeiro lugar, parabenizar por essas iniciativas inovadoras, né, que a atual gerência está tendo em relação à legislação sobre aditivos em geral. É realmente um avanço, tendo em vista quanto tempo ficou tudo muito parado, não é? E essa iniciativa de harmonizar, de acabar, ou pelo menos não dar tanta atenção à lista harmonizada, quando ela foi... a ideia, quando foi elaborada em 95, né, foi antes, quando iniciou o Mercosul, era que realmente a referência a organismos internacionais fosse possibilitasse a atualização automática, o que não aconteceu. Então, acho que agora o pontapé vai ser dado, né, e as coisas possam melhorar. Mas a pergunta que eu tenho é a seguinte: do que a senhora mencionou das mudanças, né, internas na inclusão e extensão de uso de aditivos, qual vai ser o comportamento com relação a categorias já harmonizadas? Porque 12 categorias, ou 13, são harmonizadas. Quando se tratar da inclusão ou extensão de uso de um aditivo para essas categorias, a Anvisa vai tratar internamente ou, nesse caso, vai ter que ser levado para o Mercosul? Bom, essa é a pergunta de $1 milhão, que eu não tenho resposta para você agora. Mas, na realidade, a ideia é que a gente provoque um fato, né? A gente pensou em diversas... Eu acho que agora, com a discussão iniciar com a lista geral harmonizada, vai conseguir dar uma ideia do que está, de como que a gente poderia estar seguindo essa discussão no Mercosul. Porque a gente tem duas opções para fazer. A primeira é a gente montar o dossiê em cima daquilo que já está harmonizado e levar para o Mercosul, entregar para os países e solicitar que seja feita a atualização da lista. E a segunda opção é que, se, por acaso, não conseguir fazer isso no Mercosul, a gente faz uma aprovação no Brasil para que seja comercializado dentro do país, e daí não vale para o Mercosul. Então, na realidade, a gente quer gerar um fato, a gente quer gerar um problema no Mercosul. Nós vamos levar dizendo que a gente não pode parar a questão da inovação tecnológica por conta que essa discussão no Mercosul ela leva muito tempo, né? Então, e ver como que a gente consegue fazer. Isso não é só na questão de aditivos, isso é em tudo que está harmonizado no Mercosul. A dificuldade de revisão, de atualização, ela é muito grande, né? Então, e o que o Brasil já tem pleiteado há algum tempo é que a gente tenha mecanismos de revisão que elas sejam mais ágeis, principalmente se as substâncias elas estão listadas numa referência internacional, que é referência para o Mercosul. Então, agora, a gente começou a trabalhar com a revisão dos limites de medicamentos veterinários em alimentos, por exemplo. Então, a gente tem, no Mercosul, aprovada 23
substâncias que têm limites, 23 medicamentos. No Códex, a gente tem 60 e poucos. E, no Brasil, a gente tem a necessidade de uso de 200 e poucos. Então, para o Brasil, o que tem de lei em Mercosul, ele não pode ser usado como eu tenho lá uma legislação para dizer que eu tenho. Ela tem que ser útil para o país e ela tem que funcionar. Então, na hora que isso está tão afastado da realidade, das necessidades do país, a gente tem que achar um mecanismo no Mercosul. Então, essa questão da revisão das listas é um pleito que o Brasil já vem tendo algumas reuniões, porque, efetivamente, do jeito que está, não é possível. Obrigada. Eu tenho uma pergunta para a doutora Lígia. Eu gostaria de saber qual seria a posição da Anvisa e do Ministério da Saúde em relação à redução de açúcar versus os edulcorantes. Eu não participo dessa discussão lá no Ministério da Saúde. São outras pessoas que participam, né? Então, eu não sei como eles estão tratando isso, mas o que eu ouvi falar é que, na realidade, a política ela não seria para substituir por edulcorante. Isso é o que eu ouvi dizer, mas, na verdade, eu não tenho essa informação para você. O que eu coloquei dentro da política de nutrição é o seguinte, que muitos dos edulcorantes que a gente tem hoje, eles têm uma ingestão diária aceitável. Você tem o máximo que você deveria ingerir. E que quando é feita a aprovação e quando se pensou aquelas categorias de alimentos, a gente pensou nos alimentos que estavam disponíveis naquele momento para a população. Agora, é uma legislação que vai fazer 10 anos, as inovações elas acontecem, uma quantidade imensa de outros produtos foram colocados no mercado. Então, possivelmente, ainda mais frente a essa questão da política, a gente vai ter que fazer uma reavaliação da exposição, considerando o que a gente tem hoje disponível no mercado e ver se, efetivamente, aqueles limites que estão lá postos ainda são seguros para a população, considerando os nossos hábitos de consumo. Eu tenho uma pergunta também para o Dr. Johnston. Quando foi comentado em relação ao uso de edulcorantes versus o uso a questão de diabetes, eu poderia afirmar que o uso de edulcorantes ele teria um efeito positivo, já que ele não causaria um pico glicêmico, em contrapartida ao açúcar, ou seja, se eu não tenho um pico glicêmico, logo eu não tenho a liberação de insulina e eu não sobrecarrego o pâncreas. Então, dessa forma, eu teria um ganho. Yeah, low-calorie sweeteners and the use for someone with diabetes is a great idea, right? Because we don't have the insulin release that's associated with it. Not only that, it's one of the biggest things that we're going to do is try to reduce carbohydrates, right? And so that's a direct reduction of carbohydrates. So, yeah, absolutely, that would be a correct thing to say. If I understand, yeah. Muito obrigada. Boa tarde, estou super feliz de estar aqui, porque eu trabalho numa indústria de alimentos, a gente trabalha com desenvolvimento, e também no consultório eu atendo gestante diabético, então pessoas que utilizam edulcorantes aí no dia a dia, e muitas perguntas, né, aparecem no consultório frequentemente sobre a segurança. Algumas delas a gente respondeu aqui hoje, fico muito feliz, mas tiveram ainda algumas duas que eu gostaria de saber se vocês, como especialistas, têm alguma coisa a afirmar. Uma delas é que a molécula de sucralose tem cloro na composição e que algumas pessoas dizem que esse cloro fica disponível e ele interage com moléculas de iodo na tireoide e atrapalham o funcionamento dessa glândula, né? Eu já procurei muito na literatura trabalhos que rebatam essas afirmações, mas elas acontecem e, às vezes, a gente é chamado para esclarecer, né, esse tipo de relação. E uma outra seria sobre o ciclamato, que ele é proibido nos Estados Unidos, aqui no Brasil ele é utilizado,
já que o palestrante, o Dr. Ashley, falou na primeira apresentação que 30% do ciclamato é metabolizado a ciclohexamida e essa substância seria tóxica. Então, é um edulcorante que teria alguma dúvida em relação à segurança ou não? Obrigada. Okay, so to answer your first question regarding sucralose, as far as I know, there's been detailed metabolism studies conducted on sucralose, and as I mentioned in my talk, you consume it as sucralose and it comes out as sucralose. So there's no cleavage of the chlorine which can act with the thyroid, and in fact all of the toxicology studies that have been conducted and the carcinogenicity studies would have looked specifically at the thyroid organ to see if there were any adverse effects, and no adverse effects have ever been reported. So that answers the question, hopefully, regarding sucralose. Regarding cyclamate, cyclamates are approved everywhere in the world apart from the United States. And there is an active petition with the FDA in the United States at this moment in time. So they are actively reviewing cyclamates. But to your point regarding the metabolism, it's correct that there is a portion of the cyclamate that is available for metabolism by the microflora in the gastrointestinal tract. The levels of metabolism, though, are very, very low. So in terms of the formation of the cyclohexylamine, which could be potentially toxic, it's a very low level. And so they've done actual toxicity studies on cyclohexylamine, and so they know what the no-effect level is for cyclohexylamine, and the production levels of cyclohexylamine from the consumption of cyclamate per se are much lower than those levels that have been seen to be causing toxicity when you feed cyclohexylamine itself. Does that answer your question? Thank you very much. Mais alguma pergunta? Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora Lígia. Eu fiquei assim preocupada, né, com a questão do exemplo que você deu da gelatina, que ele contém açúcar, um mix de edulcorantes, e me parece que esse produto ele é dispensado de registro, basta comunicar o início de fabricação, né? Então, todos os dias, a indústria brasileira está lançando milhares de produtos no mercado, muitos com edulcorantes, né? Então, se basta um comunicado de início de fabricação, existe algum nível de controle que a Anvisa faça para proteger a população? Porque o produto é lançado todo dia e quem que está analisando? Que a população mal lê um rótulo, né? Você, na realidade, tem toda a razão a respeito disso. Então, assim, o produto ele é dispensado de registro, mas, na realidade, ele tem que passar por uma notificação, né? E essa notificação vai ser colocada em termos de um sistema. Então, daí poderia ter um maior controle em cima disso. Mas, hoje, o que na realidade acontece é que esse produto, do ponto de vista de muitas pessoas, ele é um produto regular, porque existe uma brecha na legislação que permite que esse produto ele seja colocado no mercado. Porque, em cima dessa função do controle, a gente tem várias questões. O primeiro é você ter no mercado produtos que eles não atendem à legislação vigente.
por ele ser dispensado de registro, o papel aceita tudo. Muitas vezes você coloca no papel e depois o que está no mercado é uma coisa que é completamente diferente. Então, na verdade, o mecanismo não é o registro, é você depois fazer esse acompanhamento no pós-mercado, né, no mercado, o que acontece. Mas eu acho que ter uma legislação que ela seja mais clara e que esclareça esses pontos. Então, a primeira coisa que a gente precisa esclarecer, eu acho assim que, no mínimo, a gente tem um problema de levar o consumidor a engano ou confusão, porque essa questão ela foi levantada em função de alguns questionamentos que apareceram de mães no serviço de atendimento da Anvisa. Porque qual não foi a surpresa porque você olha a parte frontal do rótulo, é diferente de quando você pega um pó para gelatina, que ele é diet, que tem claro no que contém o produto, mas isso não é só gelatina, não, tem muitos outros produtos que são desse jeito, né? Desse outro que, na realidade, você só consegue ver se efetivamente for lá na lista de ingredientes, olhar, porque pelo painel frontal você não tem nenhuma pista, né, a respeito. E isso apareceu justamente quando as mães levantaram, indignadas, que olhando o produto, estavam dando para as crianças e que daí descobriram que tinha edulcorante no produto. Então, eu acho que eu acho que problema de ser, que eu acho que não cumpre a norma, mas essa é a minha opinião pessoal, porque não pode induzir